Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Aleluia. Peço aos amados que estão um pouquinho mais atrás, cheguem para frente, para que a gente compartilhe algo da parte de Deus nessa noite. Deus ele tocou no meu coração por essa tarde, e Ele vem tocando por esses dias, vem falando comigo, e eu quero expressar isso para os amados irmãos. Eu convido vocês a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Glória a Jesus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Amém? Amém. Quer ver? Glória a Jesus. Amém, igreja? Daniel 1, capítulo 8. Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Mas, irmãos, pode se sentar nessa noite. Deus, eu estou aqui, Pai, na condição do seu servo. Eu quero, Pai, falar aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Pai, libera sobre o seu povo a palavra rema, Pai, uma palavra sacudida e transbordante. Não sejam as minhas palavras, mas sejam o Senhor falando através de mim. Não porque eu sou melhor ou pior que ninguém, Pai, mas porque o Senhor me escolheu para estar aqui nessa noite. Muito obrigado por tudo. Amém. Amados, é até diferente pregar assim, ministrar sem microfone. Às vezes a gente fica observando, né? Parece que tem mais gente na igreja louvando o Senhor. Parece que tem mais gente agradecendo e louvando o nome do Senhor nessa noite pelo fato de nós não termos microfone e nem um áudio para propagar nossas vozes mais longe. Mas nessa noite eu queria falar um pouco sobre a vida de Daniel e eu queria usar a vida dele como um tema nessa noite. Tema sobre identidade. Identidade cristã, identidade. Eu queria falar um pouco sobre a identidade que Daniel carregava, como ele se portava e como nós, como cristãos na atualidade, podemos trazer isso para as nossas vidas. Porque é muito importante nós, como cristãos, sermos identificados por outras pessoas com a identidade de Jesus Cristo. Por essa semana eu venho procurando alguns documentos meus, na correria do dia a dia, e teve um momento que eu parei e falei assim, eu não sei onde está a minha identidade. Eu tinha esquecido onde tinha colocado minha carteira, eu falei, Senhor, eu preciso dessa identidade. E refletindo um pouco mais à frente, eu pensei e Deus começou a falar na minha mente, Ele falou, olha, nós precisamos de identidade. E o que significa identidade? É só um nome, um registro, um número para você ser identificado? Não. É a sua história. Da onde você veio, da onde você foi concebido. Ali tem seu nome, o nome de quem te criou. O nome das pessoas que gastaram o seu tempo pela sua vida. E o interessante é que, trazendo para dentro da mensagem, a gente observa que Daniel, nesse período, é levado em cativeiro a Babilônia junto com o rei e junto com alguns selecionados que o rei da Babilônia mandou selecionar. As pessoas que serviam ou tinham linhagem na linhagem real de Israel. O rei mandou selecionar pessoas de boa aparência, que sejam perfeitos, que tenham alguma instrução, que tenham algum conhecimento. Então você começa a analisar que quando você tem a identidade de Cristo, você é diferente dos demais. Não porque você é melhor do que ninguém, não porque você se destaca entre os outros, não. Porque você tem a essência do seu Pai. E analisando dentro da passagem, ele é levado dessa terra para outra terra. Uma terra aproximadamente 90 mil quilômetros da terra dele. Eu imagino agora Daniel se admirando com as coisas grandiosas que haviam na Babilônia, mas não numa visão como ele tinha humana, mas numa visão espiritual, porque a Babilônia sim, ela te atrai em um certo momento, mas quando você tem a identidade de Cristo, você identifica aquilo não é para você.
Você observa dentro da palavra de Deus, os homens de Deus que foram chamados por Deus e foram escolhidos por Deus, tiveram que renunciar à Babilônia. Tiveram que renunciar a algo que talvez gostassem. Eu me recordo da história de José. José, ele teve que fugir da mulher de Potifar. E eu te pergunto nessa noite, do que você tem fugido, querido? A palavra de Deus é bem clara. Quando ele diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não diz para a gente fugir dele. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo. Só que quando a Bíblia ela cita as tentações, ela fala fugir da aparência do mal. Fugir. O diabo a gente resiste, mas as tentações a gente foge, querido. Existem momentos na nossa vida em que a carne, ela quer se sobressair de alguma forma. Mas a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. O que a gente tem feito nesses dias? Esse é um momento de reflexão nas nossas vidas pelo fato de nós estarmos muito dentro de casa. E quando você tem muita comunhão com pessoas que você conhece, gera atrito de vez em quando. É nesse momento que a nossa identidade é revelada. É nesse momento em que aquilo que nós somos é exposto. Porque é muito fácil eu vir aqui 3 vezes a semana, adorar, cantar, louvar, pular na presença de Deus. Mas a nossa identidade é testada no momento em que nós estamos com pessoas que conhecem a gente internamente. É muito fácil eu passar, 10 horas por dia na minha casa com pessoas convivendo, do que passar as 24 horas. Qual é a nossa identidade como cristão? Será que dentro dos nossos lares a gente é referência ou a gente é mais um? Porque nesse texto a gente observa que o rei mandou selecionar. Ele falou, não, eu quero os melhores dos melhores. O top do top. Não me vem com gente meia boca não, que eu não vou aceitar aqui não. O que nós somos diante de Deus? Qual a nossa identidade perante Cristo? A nossa identidade não é revelada quando nós estamos em oculto, falando com o Senhor. A nossa identidade revelada é exposta quando nós estamos com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Que às vezes não acreditam em Deus. Nós somos testados a todos os momentos. A Bíblia diz que a nossa vida é uma carta aberta aos homens, que eles podem ler. E Daniel era levado da terra natal dele, de onde ele tinha amigos, tinha família. A família de Daniel é uma família real, ele estava na linhagem real. E eu acredito que há um choque de realidade na vida de Daniel. Porque ele sai de um momento, um lugar onde ele estava acostumado e é jogado no meio de um nicho diferente, de uma sociedade que vivia diferente dele, de costumes diferentes dele, de pessoas diferentes que pensavam diferentes, comiam diferentes, faziam coisas diferentes. E é exatamente aquilo que acontece todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias nós somos jogados diante de uma sociedade que pensa diferente de nós, que come diferente de nós, que faz coisas diferentes de nós, eles pensam diferente de nós. Tem maneiras diferentes, comportamentos diferentes. E é aí que nós somos testados. Isso me faz lembrar quando Jesus ele leva os seus discípulos a um determinado local, em Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta assim, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos falam assim, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E Jesus ele é bem direto e bem firme, ele fala, e vós? E vocês? Quem que vocês estão dizendo que eu sou? É exatamente isso que Deus quer de nós, querido, uma identidade. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós carregamos a credencial de Cristo em nós. Automaticamente, quando as pessoas nos questionam de quem é Cristo, as pessoas têm que olhar para você e falar, ele é um discípulo de Cristo. Como aconteceu lá atrás com Pedro. As pessoas, depois que Jesus foi crucificado, a primeira coisa que as pessoas falaram, olha lá, ele andava com Jesus Cristo, ele comia com ele. Mas infelizmente ele negou. Esse é o comparativo que eu quero trazer, que você entenda que as pessoas têm que olhar para nós como um ponto de referência de uma palavra profética
de um meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. De um direcionamento, elas têm que olhar para nós de uma forma diferenciada. Se elas olham para nós e não veem nada de diferente, pouco importa. E Daniel é jogado numa cultura totalmente diferente. E pessoas diferentes começam a tentar influenciá-lo. Eu fiquei pensando durante a tarde. E eu pensei detalhadamente naquilo que Deus disse ao meu coração. Eu acredito que o rei daquela época, ele não precisava entrar na cidade e matar todo mundo. Ele não precisava matar os jovens, ele não precisava matar ninguém. Para você matar um povo, para você matar uma nação, para você matar um determinado país, é só tirar as cabeças pensantes, as pessoas que pensam, as pessoas que têm um pensamento avançado, um pensamento acima da média. A palavra de Deus diz que o povo de Deus padeceu por falta de conhecimento. Então, quando as pessoas que estão num determinado local perdem a sua sabedoria, as cabeças pensantes, e as pessoas que pensavam são levadas para uma terra totalmente diferente. A Bíblia diz que Daniel, Isaías, Ananéias e Azarias, eles passaram 3 anos estudando a cultura daquele lugar. Eles conheceram realmente quem eram os deuses daquele lugar. Eles conheciam a comida daquele lugar. Eles conheciam tudo o que havia naquele lugar. Os costumes daquele lugar, eles aprenderam de alguma forma como o povo daquele local se portava, como as pessoas daquele local se faziam durante os seus dias, como eles agiam uns com os outros, a forma com que eles pensavam. Ou seja, eles entraram num lugar diferente, mas para ser referência. Querido, Deus não te chamou de um lugar diferente daquilo que você estava e te jogou num lugar totalmente diferente, às vezes um lugar onde você não queria estar, às vezes um lugar onde você se sente desconfortável. Mas eu posso te dizer uma coisa, é lá que Deus vai fazer você prosperar. Deus, ele não te tirou de um lugar diferente, de um lugar onde você se sentia confortável, para te levar a uma terra diferente, a lugares onde você não conhece as pessoas, a lugares onde você não está acostumado. Deus, ele não te tirou de lá à toa. Deus, ele tinha algum propósito naquele meio. E o tempo foi passando e eu chego no versículo 8 do capítulo 1 e eu vejo, olha, e Daniel, ele colocou no coração dele, olha, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Aleluia. O milagre, o objetivo de um cristão, o objetivo das nossas vidas, está numa decisão que nós fazemos. Uma escolha errada nas nossas vidas, nós podemos colocar tudo a perder. Daniel, ele tinha tudo que aquela terra tinha a oferecer. Ele tinha comida, ele tinha mulheres, ele tinha status. Ele se assentava na mesma mesa que o rei também se assentava. Ele comia da comida que o rei comia. Ele poderia beber do vinho que o rei bebia. Mas ele falou, não, eu não quero isso para mim. Querido, nota que a partir daí a vida de Daniel dá uma avançada, uma acelerada. E é exatamente aquilo que acontece a mim e na sua vida. Quando nós colocamos uma decisão nas nossas vidas e falamos assim, olha, eu vou viver o propósito daquilo que Deus tem para mim. Deus, ele fala assim, é a partir de hoje que eu vou começar a te abençoar. Deus, ele está esperando uma decisão sua. É você e Deus, querido. O que você está esperando para alcançar aquilo que Deus colocou na sua mão? Às vezes a gente reclama, mas a minha vitória não vai chegar e está demorando muito. A decisão é nossa. Às vezes nós mesmos atrasamos aquilo que Deus tem para nós. A verdade é, nós somos os maiores culpados pelo atraso daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E às vezes nós viramos para Deus e falamos, pô Deus, quando que vai chegar o milagre? Não é assim, querido.
A gente tem que parar para analisar as nossas vidas e perguntar: será que eu tenho renunciado àquilo que a minha carne quer? Será que eu tenho tirado um tempo para falar com Deus? Será que eu tenho gastado o meu tempo com Deus ou com coisas supérfluas? Será que eu tenho pausado tudo aquilo que me conturba e que me deixa confuso para falar com o meu Deus? Isso serve para mim também, querido. Eu estou aqui, mas ó. Porque às vezes a gente se sente confuso, mesmo estando dentro da casa de Deus. Deus, ele não te priva de passar por situações, mas ele prova que sempre vai estar com você. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não te priva de passar por necessidades. Deus, ele não te priva, ele não tira de você o sofrimento, mas ele fala: olha, pode ir, porque eu vou com você. O interessante é que ele estava a mais de quilômetros e quilômetros da terra dele, mas ele falou: eu vou cumprir o propósito daquilo que Deus tem para mim. Eu posso falar uma coisa? Você quer viver uma promessa da vida da sua parte para com Deus? Viva e cumpra um propósito. Todas as pessoas que alcançaram alguma promessa é porque viveram um propósito. E não há promessa se você não viver propósitos, princípios. Para Abraão prosperar, ele teve que cumprir um propósito. Para Moisés conseguir libertar o povo, ele conseguiu libertar o povo através de propósito. O povo que peregrinou pelo deserto, as pessoas que entraram na terra de Canaã, elas entraram na terra de Canaã pelo propósito. Nós estudamos isso de manhã na classe dos jovens. Josué vira para o povo e fala assim: ei, santificai-vos, porque fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus está esperando um posicionamento nosso. É uma atitude que nós tomamos. É uma decisão que Deus requer de nós. E o que a gente tem escolhido, querido? Às vezes a gente olha para si mesmo e vê tanta incapacidade. Olha para dentro da gente e fala assim: caramba, Deus pegou esse trapo e transformou em eu. Mas às vezes a gente se acha autossuficiente demais. E isso é um risco para a nossa caminhada. Escolha andar em propósito com Deus. Deus, ele tem um propósito muito maior para nós, só que a gente tem que viver esse propósito. As promessas serão cumpridas sim, quando a gente andar em princípio, oração, palavra, busca. Você quer viver milagre, quer viver de milagre, viva de propósito. As pessoas que morreram na Bíblia por amor de Cristo, elas morreram em um propósito, por amor a Cristo. Ninguém morreu porque quis, eles viviam um propósito. As pessoas que andavam após Jesus Cristo ser crucificado, os discípulos, elas viviam a favor de um propósito. Eles viviam em repartir o pão, na comunhão dos irmãos. Eles viviam um propósito. Será que você tem vivido o propósito de Deus? É uma pergunta difícil pra gente. Porque a gente é crente. É uma coisa chata, né? Então, tipo assim, a gente se questiona de coisas que seriam óbvias pra gente mesmo. Mas será que a gente tem vivido o propósito de Deus verdadeiramente? E o tempo se passa e chega uma determinada situação na vida de Daniel, em que ele é levantado príncipe. Aí eu volto para o ponto anterior. Ele viveu o propósito para ser cumprida a promessa. Quem diria um homem que saiu da sua terra para conhecer outra cultura, virou príncipe. E nesse momento, as pessoas que também foram levantadas a algum cargo ficaram com inveja de Daniel. Falando assim: esse cara é muito diferenciado. A gente tem que fazer alguma coisa para parar ele. Esse cara é muito diferenciado. Eu não consigo achar erro nele, é aquilo que diz na Bíblia. E essas pessoas, elas vão até o rei Dário e falam assim: olha, rei Dário, tá tudo tranquilo, todo mundo de boa.
Mas o Senhor é soberano. Eu acho que deveria ter um decreto. As pessoas só adorarem o Senhor durante um determinado tempo. E quem não adorar o Senhor só vai ter que ser jogado nessa cova. Pô, tá bom, Senhor é decreto. Daniel, quando ele tomou ciência disso, a primeira coisa que a Bíblia relata que ele fez, que ele correu para dentro do seu quarto, virou para o lado de Jerusalém e orou. É muito fantástico como o Daniel ele lidou com os problemas que ele tinha. Às vezes a gente se pergunta por que Deus não age em meu favor? Por que Deus não olha para mim? É porque em momentos em que a gente precisa de Deus, em momentos como esse, do aperto, no momento que você não pode clamar, às vezes nós escolhemos outra parte. A gente prefere ouvir conselhos de outras pessoas. A gente prefere ouvir coisas de outras pessoas, pessoas que não têm o mesmo direcionamento que a gente. Pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Daniel, a primeira coisa que ele fez, ele falou, não, eu não vou aceitar. A gente não pode se conformar com as coisas que o inimigo coloca diante de nós, querido. Se o inimigo impôs uma barreira para você, você vai passar em nome de Jesus. Porque quem te colocou naquele lugar, quem te mandou para lá, quem te levantou naquele lugar não foi o homem, foi o Senhor que te colocou. Eu profetizo em nome de Jesus uma unção de autoridade sobre você nessa noite. Você vai sair daqui muito mais forte, muito mais convicto das coisas que Deus tem para você. Você tem que acordar. Ei, é tempo de acordar e viver o propósito daquilo que Deus tem para nós. Ele falou, não, eu vou adorar. Eu não estou nem aí. Eles podem fazer planos contra mim, mas eu vou adorar. Eles podem falar de mim, mas eu vou continuar no propósito de Deus para a minha vida. Eles podem falar de mim, eles podem fazer planos contra mim, mas eu vou adorar. Essa é a diferença entre o verdadeiro adorador e o falso. A gente conhece aí, querido. O verdadeiro adorador, ele não vira as costas para Deus num momento difícil. O verdadeiro adorador, ele adora em qualquer circunstância. E descobriram que ele estava adorando ao Senhor. Pegaram e lançaram ele. E o próprio rei fala assim, olha, ora para o seu Deus te livrar. Quem vive o propósito, a promessa se cumpre. Nunca anule o valor de um propósito. Identidade é propósito. Quando você vem ao mundo, Deus tem um propósito através da sua vida. Ele nos gerou. Ele nos deu um novo nome, a palavra de Deus que diz isso. E nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Você quer ver um aspecto de pessoas que vivem um propósito? Elas não têm medo da realidade que há à volta dela. Daniel ele tinha tudo para parar de adorar a Deus. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele correu para o quarto e falou, muito obrigado, Senhor. A gente percebe no nosso tempo, na nossa atualidade, que pessoas têm virado as costas para Deus por coisas mínimas. Isso é muito triste. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis na nossa atualidade. Mas a gente crê que o propósito de Deus está sendo cumprido, independente das situações, querido. Daniel ele estava numa terra estranha, com pessoas estranhas, uma cultura estranha, mas ele continuou. Deus ele concedeu o milagre a Daniel, que foi o livramento. E as pessoas que levantaram-se contra Daniel, o rei
riscou aquele decreto. Ele falou assim, olha, durante um determinado período, vocês só vão adorar o Deus de Daniel. E as pessoas que se levantaram contra ele foram comidas pelos mesmos leões que elas desejavam que Daniel fosse comido. Eu não estou falando que você vai jogar praga para a pessoa que vai te perseguir ou te... Não. Nós, como cristãos, nós não temos esse posicionamento. É o próprio Deus que vai se levantar ao seu favor. Você não precisa se preocupar com nada, você não precisa levantar a mão para ninguém, a voz para ninguém. Deus vai mostrar quem é você através dele. Isso é identidade. Quando você era pequeno, e você arrumava briga na rua, a primeira pessoa que vinha te defender era seu pai ou a sua mãe. E eu duvido alguém levantasse a mão para você. Pelo menos a minha mãe, meu filho. Esquece. Se ela tivesse que me defender, ela entrava na frente de qualquer pessoa para me defender. E é exatamente aquilo que Deus faz conosco. As pessoas que se levantaram contra você, nós vamos procurar. Vamos falar assim, verdadeiramente Deus é com você. Isso é identidade. As pessoas olharem para você e falar assim, você vive um propósito diferente. Você é diferenciado. Eu espero que você entenda que identidade vale muito mais do que um simples papel que você carrega. A identidade que nós carregamos é as nossas atitudes, as nossas escolhas. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel escolheu adorar em tempos difíceis. Ele falou, não, eu vou continuar no propósito. Isso sim é identidade. As pessoas que querem viver de oba-oba, esquece. Ninguém vive só em vitória. Nós temos muitas e muitas batalhas, mas nós sabemos que em todo momento Deus está conosco. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé nessa noite, fechasse seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor falou nessa noite. O Senhor continue falando, Pai, ao decorrer dessa semana com o seu povo. Pai, que eles carreguem, Pai, dentro de si a identidade que o Senhor tem. Pai, mostra, Pai, através deles aquilo que o Senhor é na vida deles. Que eles venham carregar, Pai, a identidade de Cristo dentro de si. Pai, que eles tenham a unção, Pai, que Daniel teve, Pai, de olhar, Pai, para tempos difíceis, para tempos, ó Pai, que a perseguição estava aparente, Pai, e continuar adorando, Pai, como nós estamos aqui nessa noite. Que a fé deles seja inabalável, Pai. Que eles tenham, Pai, paciência para esperar a promessa se cumprir, Pai. Porque eles, a partir de hoje, vão viver um propósito naquilo que o Senhor quer para eles. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.